Olá, tudo bem? Me chamo Natasha, sou professora da Rede Municipal de Fortaleza, membro da direção do Sindiú de Fortaleza e professora tutora do curso de Introdução à Teoria Política Clássica. Na aula de hoje, daremos continuidade ao nosso curso, reforçando o conteúdo abordado na aula 7, sobre democracia e bonapartismo. Especificamente, debateremos acerca do poder estatal e as classes sociais, tendo como enfoque o bonapartismo como forma de governo. Para tanto, utilizaremos como referência principal do debate a obra O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, do filósofo alemão Karl Marx. No presente livro, Marx analisa o golpe do Estado que Luiz Bonaparte desferiu na França em 2 de dezembro de 1851 e desenvolve, com base no exemplo francês, o estudo do papel da luta de classes como força motriz da história, evidenciando o caráter limitado e contraditório da democracia burguesa. A obra em si aprofunda a teoria do Estado, sobretudo no que tange à doutrina da ditadura do proletariado, e demonstra que todas as revoluções burguesas apenas assumiram o antigo aparato estatal e o aperfeiçoaram para oprimir as classes expoliadas. Embalado por essa observação, Marx propõe pela primeira vez a tese que o proletariado não deve assumir o velho aparato estatal, mas desmantelá-lo. Mas por que estudarmos Marx? Embora este livro e toda a obra de Karl Marx tenham sido estudados de maneira contundente ao longo dos anos e possamos encontrar diversas releituras, interpretações dos seus escritos, ideias e conceitos, sempre é uma aventura reler uma obra escrita pelo autor, pois muitas vezes ressignificamos algum fato novo, não observado em uma leitura anterior. Nesse sentido, encontramos a relevância do olhar de Marx sobre a sociedade capitalista, ou seja, a relevância histórica da compreensão da sociedade realizada pelo autor. É por isso que ler, reler, escrever e debater sobre Marx é uma forma de não deixarmos que seus esforços sejam relegados ao esquecimento. E mais que isso, saber que podem ser utilizados para interpretar o mundo atual. Tamanha é a atualidade da maioria dos seus construtos. Daí, a maioria de suas obras terem se tornado clássicos. Entretanto, antes de adentrarmos no conteúdo da aula em si, faz-se necessário entender a conjuntura posta, a partir da contextualização histórica e o porquê de Marx escolher a França como laboratório de seus estudos, visto que mais de 50 países foram afetados pelas revoluções de 1848. As revoluções de 1848, Primavera dos Povos. Foi um conjunto de acontecimentos que daria origem a uma série de levantes que marcaram a chamada Primavera dos Povos. Didaticamente, enumeramos alguns fatos que influenciavam essa série de rebeliões. Primeiro, Congresso de Viena, Santa Aliança. O Congresso de Viena foi um encontro onde as monarquias europeias firmaram um pacto, a Santa Aliança. Esse encontro aconteceu após o fim da Era Napoleônica e tinha como objetivo maior reprimir as propostas de transformações disseminadas na Revolução Francesa. Nesse acordo, diversos monarcas se comprometeram a auxiliar militarmente toda a monarquia e que tivesse a sua autoridade ameaçada. No ponto 2, mesmo que não houvesse de fato um projeto para preservação do antigo regime, este não foi capaz de romper com as várias correntes políticas que surgiram em todo o Velho Mundo e se mostraram decididas a dar fim ao regime monárquico. Em linhas gerais, o contexto político europeu se via tomado não só pelas propostas liberais oriundas da experiência francesa, mas também contou com a ascensão de tendências nacionalistas e socialistas. No ponto 3, cabe ressaltar que antes que tais levantes acontecessem, entre os anos de 1846 e 1848, ocorreu uma sequência de péssimas colheitas que provocaram uma crise econômica responsável pela elevação súbita do preço dos alimentos, concomitantemente a queda do consumo dos produtos industrializados, o que acabou por culminar na demissão de operários dos centros urbanos. De fato, toda a economia capitalista europeia enfrentava um delicado processo de estagnação.
Reagindo a esse quadro desfavorável, membros do operariado e do campesinato passaram a exigir melhores condições de vida e de trabalho. Aproveitando das novas tendências que surgiam, fizeram uma forte oposição ao regime monárquico, por meio de uma série de levantes, alimentando ainda mais esse sentimento de mudança. Devemos ainda salientar que no ano de 1848 houve a publicação do Manifesto Comunista, obra de Karl Marx e Friedrich Engels, que defendia a mobilização coletiva da classe proletária. Operários e camponeses estavam já em vias de uma revolta. Por outro lado, burgueses e nobres desejavam a democracia. Cerca de 50 países foram afetados pela revolta. Embora as revoluções fossem locais e não houvesse uma coordenação entre elas, os levantes foram liderados por uma mistura de reformadores, de membros da classe média e de trabalhadores. Várias cidades foram tomadas por barricadas de trabalhadores. Bom, por que a França foi mesmo escolhida por Karl Marx como um laboratório? A França foi para Karl Marx um laboratório privilegiado, seus estudos sobre a história da formação do capitalismo. Engels explica a razão desse interesse. A França é o país em que as lutas históricas de classe sempre foram levadas mais do que em nenhum outro lugar, ao seu termo decisivo. E onde, portanto, as formas políticas mutáveis dentro das quais se movem estas lutas de classe e nas quais se assumem os seus resultados, adquirem os contornos mais acusados. Centro do feudalismo na Idade Média, país modelo da monarquia unitária dos estados, desde o Renascimento, a França demoliu o feudalismo na Grande Revolução e fundou a dominação pura da burguesia sob uma forma clássica como nenhum outro país na Europa. Também a luta do proletariado, cada vez mais vigoroso contra a burguesia dominante, reveste aqui uma forma aguda, desconhecida em outras partes. Esta foi a razão que Marx não só estudava, e com especial predileção, a história passada francesa, mas também seguia em todos os pormenores a história em curso, reunindo os materiais para empregar posteriormente e, portanto, nunca se via surpreendido pelos acontecimentos. Quando, no dia 2 de dezembro de 1851, o presidente Luiz Bonaparte deu o golpe de Estado na França, que abrira caminho para a instauração do Segundo Império, a maioria das pessoas foi pega de surpresa. Aquilo lhes parecia, como diria Marx, um raio no céu sereno. A partir daí, as tentativas de explicação daquele evento, aparentemente inusitado, se multiplicaram. Entre as obras que tiveram maior repercussão naquele período estavam Napoleão Pequeno, de Victor Hugo, e O Golpe de Estado, de Proudhon. Duas figuras com grande expressão na cultura francesa. Enquanto as revoluções aconteciam na Europa, do outro lado do Atlântico, em Nova York, o socialista americano Joseph Waldmeier trabalhava na criação de um jornal semanal de caráter democrático. Justamente por essa razão, pediu ao seu amigo Karl Marx que lhe enviasse uma série de artigos tratando do golpe de Estado que abalara a França. A tarefa foi aceita e cumprida com êxito, até meados de fevereiro de 1852. Marx lhe enviou vários artigos sobre o assunto proposto. Contudo, o projeto de Waldmeier não se realizou exatamente como pretendido. No lugar de um jornal semanal, acabou sendo lançada uma revista mensal, com o título da Revolution, a Revolução. Foi ali, logo no primeiro número, que saíram os textos de Marx, organizados sob o título O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte. O nome era uma referência ao golpe de Estado dado por Napoleão Bonaparte em 9 de novembro de 1799, que no antigo calendário implantado pela Revolução Francesa era o 18 do mês de Brumário. Alguns anos depois, no prefácio da segunda edição publicada em 1869, Marx compararia a originalidade do seu trabalho em relação aos realizados pelos dois autores citados acima, Victor Hugo e Proudhon. Para Victor Hugo, o golpe napoleônico não havia sido nada mais do que um ato de força de um só indivíduo.
não se dando conta que com isso apenas engrandecia esse indivíduo em vez de diminuí-lo, pois lhe atribuía um poder pessoal de iniciativa sem paralelo na história universal. Por outro lado, Proudhon, a construção da história do golpe do Estado transforma-se em uma apologia histórica do herói do golpe do Estado. Marx, ao contrário desses dois pensadores e de toda a historiografia liberal, tenta demonstrar que a luta de classes é que criou na França as circunstâncias e as condições que permitiram um personagem medíocre e grotesco representar o papel de herói. Tendo por base os artigos As Lutas de Classe na França, publicados na Nova Gazeta Renana, o mesmo faz o balanço do processo revolucionário e contra-revolucionário ocorrido naquele país desde fevereiro de 1848.